Maria José, a primeira questão, gostaria que a senhora falasse o nome completo e que a senhora autoriza a gente a utilizar o seu depoimento neste documentário. Pois não. Sou Maria José Vieira e tem toda a minha autorização para o que eu falar nós publicarmos. Tá bom. Dona Maria José, a primeira pergunta é qual a data de nascimento da senhora e quem foram os seus pais? Eu nasci em São Jerônimo da Serra, aqui no Paraná, no dia 26 de junho de 1944, e eu sou filha de Eiro Vieira e de Air Rodrigues Vieira. Perfeito. Vocês vieram aqui para o norte do Paraná em 1952, né? Como é que foi a vinda dos seus pais quando vocês se instalaram em Mandaguaçu e quais atividades o seu pai desenvolveu ali na cidade? Papai e a mamãe casaram em São Jerônimo da Serra e em 1945 papai se mudou para Ibiporã. E em Ibiporã ele era comerciante inicialmente, depois ele passou a entrar na política, foi vereador e, consequentemente, ele chegou a ocupar o cargo de prefeito em 1948, 9. E, em seguida, em Mandaguaçu, ela foi fundada em 1952, que instalou-se o município. E o primeiro prefeito de Ibiporã, era o Araí Mila Ferreira de Siqueira, que também era palmense, que meu pai é nascido em Palmas, no Paraná, e eles eram amigos de infância. E o doutor Araí, quando foi prefeito em Mandaguaçu eleito, em 52, ele convidou o papai para vir para Mandaguaçu para ajudá-lo a instalar a prefeitura, o município, pelo conhecimento que meu pai tinha e porque ele já tinha, ele era contador de prefeituras, ele sabia fazer a contabilidade pública. E naquela época não era fácil. Aí papai veio em 52 a convite do doutor Araí e nós viemos em abril de 53. Naquela época nós éramos só em 3 irmãos e a mamãe estava grávida da minha irmã Hermínia. Então nós somos 5 filhos, sendo que eu nasci em São Jerônimo, 2 em Ibiporã e 2 em Mandaguaçu. E como é que foi a vida pública do seu pai em Mandaguaçu? Papai chegou e foi trabalhar na prefeitura como contador da prefeitura. Eles eram poucos funcionários habilitados a trabalhar em prefeitura. E o papai em Mandaguaçu foi fazendo amizades, que ele era uma pessoa assim, muito carismática. E, em seguida, quando se candidatou a vereador, em 55, 56, ele teve 3 ou 4 gestões de vereador e foi 2 vezes prefeito em Mandaguaçu. Em 1960, ele foi eleito pela primeira vez. Até 1964, 5 ele ocupou o cargo. Aí ele saiu de prefeito, foi novamente vereador e foi reeleito em 1966. E até 67. Até 71. Não, 72 ele entregou em março de 72 a prefeitura. E faleceu logo em seguida. Ótimo. E como é que era a sua vida ali em Mandaguaçu? O que a senhora fazia por lá? Como é que foi a infância, os estudos? Não, eu como era criança, eu estudei em colégios internos no Mãe de Deus em Londrina e estudei no Santa Cruz aqui em Maringá. E em seguida eu voltei para Mandaguaçu, onde eu fiz o ginásio. Aí eu fiz a escola normal, era professora. Fui trabalhar como professora municipal até completar a idade. Aí, logo em seguida, eu fiz a Escola Técnica de Comércio, não tinha opção de faculdade na época. E quando eu estava fazendo
a faculdade, a coisa, abriu a faculdade de Maringá, instalaram a faculdade de Direito. E eu tinha um cartório em Mandaguaçu. Em 1965, quando foi instalada a comarca em Mandaguaçu, eu fui a primeira escrivã criminal. E tinha, na época tinha anexado o cartório do registro civil, títulos de óbitos, e eu assessorava o juiz e o promotor diretamente na época. Eu fiquei até 1967. Aí, em 68, eu fiquei um ano aqui em Maringá, no cartório criminal, e já estava terminando o curso de Direito. Aí pensava somente na advocacia. Mas quando foi no ano de 1971, que eu colei grau, em fevereiro de 71, o doutor Haroldo Leão Pérez havia sido nomeado governador do Paraná, pelo então presidente, na época, se não me engano, era o Médici. E ali o doutor Haroldo era muito amigo do meu pai, eles tinham uma política junto, ambos eram, na época, tinham sido da UDN, depois papai passou para a Arena, o governador Haroldo também era UDN, e a papai veio, o Haroldo falou assim, olha, tua filha está começando a vida profissional, eu vou levá-la para o assessoramento em Curitiba. Vamos ver, né? Aí o papai ficou, porque eu era mulher, naquela época, soltar uma filha com 25 anos. Antes da senhora chegar até esse fato, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho como é que era a relação de proximidade entre o Haroldo e o seu pai. Eles eram do mesmo partido e tal, mas eles se conheciam antes, inclusive. Sim, papai conheceu o doutor Haroldo desde que ele morava aqui em Maringá, que ele veio do Rio de Janeiro para cá para advogar. Quando ele aqui chegou, ele passou a lecionar nas escolas aqui, porque Maringá tinha falta de pessoas dentro do gabarito para lecionar, que era cidade pequena na época, praticamente. Aí o doutor Haroldo começou a se meter na política também. E o papai, como era um político em Mandaguaçu, e o Haroldo queria também, Mandaguaçu se votava por Maringá, porque a comarca era Maringá. E eu sei que papai e o Haroldo, aí tinha o doutor Túlio Vargas, o doutor Haroldo Leão Pérez, que eram os políticos da região mais fortalecidos na época. E o papai começou a trabalhar politicamente. E com isso ele trazia recursos para Mandaguaçu, que Mandaguaçu era carente, não tinha deputado próprio. Então os deputados de Mandaguaçu, na verdade, eram o doutor Túlio Vargas e o doutor Haroldo. E esse trabalho deles dentro de Mandaguaçu era reconhecido pela população. Os vereadores e tal. Sempre tem o do contra, mas o do contra não se contava porque eles eram contra na política, mas eram amigos pessoais do meu pai. E papai sempre teve assim, muita facilidade de comunicação, de amizades. E o doutor Haroldo se tornou uma pessoa muito próxima a ele. Então, ele ia com o Haroldo para Curitiba, ele foi com o Haroldo para o Rio de Janeiro, para Brasília, na época do Jânio Quadros. Então, essa proximidade política do papai com essas pessoas era de dentro de casa, como se diz, de tomar café na cozinha. Entendi. A senhora tem uma relação próxima com Maringá, embora estivesse morando em Mandaguaçu, estudou em Maringá no Santo Inácio, etc. Não, Santa Cruz. Desculpa, Santa Cruz. A Escola Técnica do Comércio fez em Maringá também? Não, foi quando instalou em Mandaguaçu a Escola Técnica de Comércio. E aí a senhora fez a Faculdade Estadual de Direito de Direito em Maringá. Quais professores que a senhora poderia destacar desse período da Faculdade Estadual de Direito? Olha, é até difícil, porque todos os professores eram iniciantes. Nós tivemos, assim,
eles diziam que eles estavam aprendendo, nos ensinando e aprendendo junto, porque eles também poucos eram professores realmente. Então nós tínhamos aqui o doutor Ademaro Barreiros, que era uma pessoa excepcional, foi o melhor professor, não só da nossa turma, mas acredito que das turmas outras também. Dr. Eliton Borba Corte, na área de medicina legal. Dr. Ivan Neves Pedrosa. O Mário Clapiero Urbinati também nos deu aula. O Luiz Gabriel Sampaio. E outros, assim, como nós tínhamos que vieram de Ponta Grossa para instalar a faculdade, o Lauro Werneck, que foi inclusive diretor, tinha o outro que era o Jorge Saraiva, que também veio de Ponta Grossa. E a faculdade, nessa época que a senhora estudou, ela funcionava em qual edifício? Olha, nós fizemos o vestibular, que foi o primeiro vestibular de Direito. Nós fizemos hoje Instituto de Educação, mas na época era o Gastão Vidigal. Aí de lá nós fizemos o primeiro ano lá também. No segundo ano nós tivemos que sair. Nós fizemos no Marista, nos cederam uma sala no Marista. O terceiro ano nós fomos para um prédio que fica próximo à Aviação Garcia. Não lembro o nome da rua, ali do lado da Aviação Garcia. Era Dias Fernandes, eu acho. Fernandes. Não, Fernandes, ali, Irmãos Fernandes, tinha uma loja. E nós viemos terminar o quarto e o quinto anos lá no colégio Regina Mundi, fugiu o nome. Regina Mundi, fizemos o quarto e o quinto anos, formamos lá. E nessa época já tinha as outras turmas, né? Nós já éramos 4, 5 turmas. E a senhora era a única mulher na sua turma ou não? Não, quando nós iniciamos a faculdade, nós éramos em 5, 6. Mas as outras foram embora e nós nos formamos em 3 mulheres. A senhora se lembra o nome das outras? Não, das minhas grandes amigas, né? A Edna Pereira, a doutora Isaura Gonçalves e eu. Nós 3. Bom, a senhora falou que se tornou cartorária. A senhora tinha pouco mais de 20 anos quando se tornou cartorária, é isso? Não, naquela época você só poderia ser nomeada se você tivesse 21 anos. Eu havia completado 21 anos. Como é que foi conseguir essa possibilidade de administrar um cartório e como é que era o seu trabalho de cartorária lá na cidade? Olha, Mandaguaçu era uma cidade naquela época de 4, 5 mil habitantes. Nós tínhamos um juiz na época que instalou a comarca, doutor... eu vou lembrar o nome dele. É o mesmo de Maringá? Não, ele faleceu, ele já faleceu, ele foi desembargador e faleceu. Me dá um tempo. E tinha o promotor, que na época era o doutor Wilson Francisco dos Santos. Nossa, estou tentando lembrar o nome do juiz. Fica tranquilo. Nesse... Doutor Valeixo. Ótimo. Aí o doutor Valeixo, ele foi para Mandaguaçu para instalar a comarca. E eu era a coisa... No cartório civil tinha um rapaz também na época, o professor Francisco Periotto, ele também não conhecia cartório. O doutor Flávio continuou com o cartório do tabelionato dele. Aí veio um outro rapaz para ser o avaliador oficial de justiça, foi nomeado todas as pessoas de dentro de Mandaguaçu. Porque naquela época a gente não fazia concurso. Isso nos anos 60, estou falando. A gente era nomeado interino. Então, com o tempo, quando o tribunal marcava o concurso, poderia vir outras pessoas para ocupar o cartório.
E eu fiquei no cartório em Mandaguaçu, aí o doutor Valeixo resolveu marcar o concurso, veio autorização. Mas, na época, tinha um rapaz que ele era sobrinho do desembargador Franco Ferreira da Costa. E esse rapaz veio para Mandaguaçu para fazer o concurso em Mandaguaçu, e ele assumiria o cartório em Curitiba, que seria o 12º tabelionato em Curitiba. Ele já ia transferido com concurso para não perder o cartório de Curitiba. Eu achei que não haveria problema nenhum, e papai também, na época, consentiu pela amizade com os desembargadores que ele tinha. E o Epaminondas fez o concurso, foi nomeado. Daí, nesse interregno de tempo entre o concurso e a aprovação, o doutor Antônio Franco Ferreira da Costa faleceu, o desembargador. Aí o Epaminondas também ficou sem... Como ele ia? Seu tio tinha saído de desembargador. Demorou mais ou menos quase um ano para ele conseguir a transferência. E esse um ano foi quando eu fiquei aqui substituindo o Paulo Vieira de Camargo. Eu fiquei durante um ano aqui em Maringá, aguardando o meu retorno para Mandaguaçu. Eu era interina substituto do Paulo, e em Mandaguaçu eu aguardava a minha volta. Mas eu já estava fazendo um 4º ano de Direito. Aí eu falei, não vou voltar para cartório de jeito nenhum. Chega. Nesse período aí, acontece uma grande ascensão do Haroldo Leão Pérez, a senhora estava contando. Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho, como que a senhora se lembra dessa ascensão do Haroldo para o governo do estado do Paraná? Porque ele foi indicado em 1970, ele assume em 71. A senhora lembra algo do Haroldo vindo contar para o seu pai, conversar, que ele provavelmente seria indicado? O que a senhora se lembra desse período da indicação dele? Olha, o papai disse que tinha recebido um telefonema do Haroldo, que ele estava sendo... Como é que eu vou falar assim? Ele estava sendo sondado para ser governador do Paraná. E o papai falou, o papai até comentou conosco em casa assim, puxa, o Haroldo merece, é uma pessoa, né, de boa índole, tal. O papai sempre teve muito respeito por ele. Aí o papai disse assim, eu acho que ele vai conseguir, porque politicamente ele tem força. Eu não sei quem eram os conhecidos nesse aspecto do doutor Haroldo, porque praticamente nós já estávamos no regime militar. E ele falou assim que ele estava aguardando, mas ele era do Rio de Janeiro. Então eu acredito que ele teria pessoas muito influentes lá no Rio. E aqui em Maringá ele também era uma pessoa muito libada, nunca se ouviu falar nada a respeito dele dentro da política que o desabonasse. Esses bastidores, a senhora se lembra de algum fato curioso envolvendo, antes do Haroldo assumir como presidente como governador do Paraná, a senhora se lembra de algum bastidor entre ele e o seu pai, situações curiosas que aconteceram nessas viagens deles a Curitiba, a Brasília, que o seu pai contava? Não, papai pouco falava a respeito, ele respeitava muito as pessoas, sabe? Então meu pai não era uma pessoa assim de ficar em comentários em casa. A mamãe também escutava muito, a gente escutava, mas eu era mais velha, sempre o papai conversava ali, e era entre eu e a mamãe, né? E o papai estava aguardando mesmo, porque ele tinha certeza que o Haroldo ia ser governador. Entendi. E a senhora comentou também sobre a influência do... Estava conferindo um nome aqui para corrigir, mas a senhora comentou sobre a influência do Haroldo em várias esferas, porque o Haroldo ele tinha, pelo menos por todas as pessoas que eu passei até agora entrevistando ao longo da minha vida sobre a história de Maringá, pesquisando sobre a história de Maringá, e para este documentário, o Haroldo ele era um excelente orador. Todos falam isso. Sim.
A senhora se lembra de outras características do Haroldo Leão Pérez, ainda antes de ser governador? Olha, ele não era uma pessoa de muito falar fora da oratória dele, quando ele estava fazendo os comícios. Eu tive vários contatos com ele em casa, em almoços em casa, quando eles iam lá para tratar sobre política e tal. Ele sempre foi muito fechado, inclusive aqui, quando eu estava no escritório com ele, trabalhando, ele era muito fechado. Ele não... Dificilmente ele dizia as coisas, sabe? Era uma pessoa muito tranquila, calmo. Ele conversava com você assim horas, mas o tom de voz dele era um tom sempre puxado para o carioca. Entendi. Era uma pessoa muito tranquila. Então, eu não tenho assim como dizer as coisas, porque papai, eu confiava muito nele. Há uma história de que quando o Haroldo foi deputado federal, eles moravam nos apartamentos dos deputados e ele era vizinho do Médici. E as esposas ficaram muito próximas. A senhora já ouviu falar algo assim? Não. E que a partir dali surgiu uma amizade entre eles e tal? Não, se isso nunca... Papai nunca comentou a esse respeito e nem eu nunca tinha ouvido falar, mesmo estando próxima a ele. Eu conheci Dona Helena, era uma mulher excelente, era amiga da mamãe, foi amiga nossa em casa, sempre tivemos um contato pessoal. Não me recordo disso, assim, de ter ouvido falar na época, porque talvez na época não fosse um fato tão relevante como pessoas quiseram depois dizer. Acredito que nem tenha havido isso, sei lá. Como é que surgiu, então? A senhora começou a contar, o Haroldo ele foi indicado, imagino que foi um frisson aqui para o norte do Paraná como um todo, sobretudo para Maringá, né? Poxa, a região vai ter um governador, o interior vai estar representado. Como é que foi recebida aqui essa indicação na nossa região? Não, você sabe que na época eu estava no último ano de Direito, a gente sentia lá, todo mundo estava... Quer dizer, quem era do contra na política do Haroldo não gostou mesmo. Então, ele tinha desafetos políticos. Não era desafetos pessoas, era desafetos políticos. Porque aqui em Maringá tinha como é que eu vou falar assim? Politicamente, tinha grupos fortes aqui em Maringá. Então, tinha a turma do Ney Braga, tinha a turma do Paulo Pimentel, tinha a turma de outros políticos influentes na região, porque você veja, nós tínhamos como aqui o doutor Adriano Valente, que sempre foi um político forte, o doutor João Paulino, sempre foi um político forte em Maringá. Então, essas pessoas, eles tinham os seus grupos políticos. Eu acredito que nisso a conversa sempre surge. Mas o Haroldo era benquisto dentro de Maringá. Então, não posso lhe dizer. E como é que surgiu o convite para que a senhora, recém-formada, fosse integrar a equipe de assessoria jurídica do governador? Ele confiava no meu pai e na filha. Ele queria que o papai fosse ser o chefe de gabinete dele. Mas papai era prefeito. Papai disse, eu não vou deixar a minha prefeitura, eu não vou deixar meu povo aqui em Mandaguaçu para te acompanhar. Aí ele falou, eu tenho que terminar meu mandato. Eu preciso terminar meu mandato. E você, estando como governador, você pode me ajudar a melhorar o município. Porque papai pensava em verba, tem asfalto para fazer, cidade pequena, a arrecadação era pouca. E ele sabia que o governo podia mandar dinheiro, mandar melhorias para as escolas. Papai sempre foi muito focado nisso. E o Haroldo, o papai falou, olha, minha filha está se formando em Direito aqui em Mandaguaçu, ela não tem campo para trabalhar, com marca pequena e tal. Aí o Haroldo falou assim, eu vou levá-la para ela conhecer outros caminhos. Eu fui para Curitiba, fiquei 20 anos em Curitiba. E como é que era a sua função naquela atividade de assessoria jurídica? Qual que era a rotina da senhora lá na Casa Civil? A Casa Civil, na época, o secretário era o Dr. Ivo Simas Moreira.
E a assessoria jurídica tinha a jurídica, a legislativa e a administrativa. Tinha as 3 assessorias. A nossa era composta por 8 advogados. E eu era recém-formada, né? Estava com a OAB novinha. Aí o chefe da assessoria era Dr. Fernando Fauler, que era promotor de justiça em Curitiba, procurador da justiça. E ele era o que comandava, mas nós tínhamos ali o Petrelli Gastaldi, tinha o Paulo Munhoz. Eram pessoas assim, já abalizadas, de grande conhecimento, que já tinham passado outros governos. E eles foram me ensinando. Todo dia eu aprendi alguma coisa. Todo dia era um aparecer. Eram os pareceres que eu fazia. Eu submetia a apreciação do chefe, ele verificava se estava... Aí, os primeiros meses foi de aprendizagem. Dali para frente, eu conseguia já... E a senhora já tinha visitado Curitiba antes de assumir a função? Sim. Eu ia muito a Curitiba porque os parentes da minha mãe moravam e moram em Curitiba. Então, eu ia passar minhas férias em Curitiba. Não foi estranho sair de uma cidade pequena? Não, porque na verdade eu conhecia bem Curitiba e ia todo ano para Curitiba, né? Perfeito. E como é que a senhora se lembra do curto governo do Haroldo Leão Pérez? Quais atividades que mais se destacam durante esses 7 meses? Olha, o doutor Haroldo, ele tentou ser um bom governador. A gente acredita nisso, porque dentro do governo dele, que nós estávamos ali, eu nunca vi maracutaia nenhuma, como se dizia. Era um pessoal íntegro, a gente trabalhava, horários, respeitávamos e tal. Agora, ele era um desconhecido para as pessoas que já estavam lá no governo. Apesar de que ele levou uma equipe muito grande aqui de Maringá. Banco do Estado, a Codapar na época, Copel, foram ocupados cargos por pessoa de relevância daqui de Maringá que ele conhecia. A senhora se lembra do nome dessas pessoas? Ai, olha, é difícil, mas no Banco do Estado nós tínhamos que tinham sido aqui de dentro de Maringá, que ocupava cargo aqui, como presidente do Banco do Estado. Então, eram pessoas que tinham já relacionamento. O doutor Yves Assis Chavalier, que era da faculdade também, ele também foi para Curitiba ocupar cargo de relevância. Então, várias pessoas, eu não fui sozinha daqui, eu fui com outras pessoas daqui do norte. E essas pessoas muito retornaram, não permaneceram em Curitiba, retornaram para Maringá. E o doutor Haroldo, ele não era assim de fazer muitas reuniões com os secretários. Ele era meio, no aspecto, meio fechadão. E a gente sentia lá dentro do governo que existia uma animosidade em relação a ele. Eu sentia isso. Não sei por que, mas ele era uma pessoa assim, em trabalho. A senhora acredita que essa animosidade, essa tensão, para além de aspectos partidários, era por ele ser do interior do Paraná? Era. Como era caso meu também, sempre eles davam um jeito, pé vermelho, não sei o quê, sempre tiravam uma conversinha ou outra, porque eles achavam que nós aqui talvez fôssemos meio caipiras, né? Que a gente não tinha conhecimento e tal. Mas eu tentava não estabelecer problemas nenhum para evitar, né? Tinha que evitar. Mas eu sentia que existia, assim, um certo aspecto assim das pessoas. Hoje em dia não, hoje em dia Curitiba foi invadida por outras, né? Mas naquela época eles eram muito bairristas. O curitibano sempre foi muito fechado. E quando a senhora voltava para Mandaguaçu, para ver sua família e tudo mais, a receptividade era outra, né? Quer dizer, a senhora estava em Curitiba... Não, porque eu fui criada em Mandaguaçu, os amigos são até hoje, são os mesmos.
Então, a em Mandaguaçu a gente sempre teve um bom relacionamento, tanto até hoje a gente tem. O meu pai continua o nome dele lá, a ser conhecido por todo mundo, pessoas que estão vindo agora já querem saber quem é ou deixa de ser. Então, a amizade em Mandaguaçu, a coisa, para mim, não mudou em nada. Bem, eu imagino que tenha sido uma surpresa. No 7º mês, o Haroldo estava enfrentando muitas dificuldades de administração, foi acusado de corrupção dentro do governo, e o Haroldo acabou sendo levado a renunciar. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa renúncia. Como é que se deu? Como é que a senhora ficou sabendo que o Haroldo iria renunciar? E como é que a senhora avalia isso? Uns dias antes da renúncia do Dr. Haroldo, eu me recordo que começou um zum-zum. Porque está tendo um problema aí, o governador estava no Rio de Janeiro, a revista Veja publicou, não sei o quê. Mas eu ficava... Ninguém chegava para mim e falava alguma coisa. Aí, quando foi uns dias antes da renúncia dele, ele estava assim... A gente já sentia estranho, o ar dentro do palácio estava... Aí, no dia da renúncia dele, um dia antes, aliás, meu pai me ligou que estava indo para Curitiba e que queria falar comigo. Aí, à noite, ele foi aonde eu estava, no meu apartamento em Curitiba, e falou falou que o doutor Haroldo tinha tido um problema, que ele estava desesperado, não sabia o que fazer, porque haviam caluniado, que ele não fez nada do que estavam falando, que ele tinha pedido dinheiro, porque ele nunca foi corrupto, ele nunca se aproveitou de nada, e que as conversas não eram reais. E o papai acreditava no que o Haroldo falava, porque realmente eu acho que o Haroldo não iria mentir para o verdadeiro amigo dele. Que se teve um amigo verdadeiro foi entre papai e Haroldo. Aí o papai falou assim, olha, amanhã o palácio vai estar em polvorosa. Você vai preparada porque você vai assistir lá como é que vai estar o ânimo do povo. Quando no dia seguinte eu cheguei às 8 para trabalhar no palácio, eu já vi que havia movimentações dentro do Palácio Iguaçu. Mais ou menos, eu fui para almoçar, voltei à tarde, eu vi dentro do palácio um enviado do governo federal, na época do Dr. Médici. Aí ele andava de um lado para outro, mas disse que era o Golbery que ia mandar, que tinha mandado, não sei o quê, parece que o problema maior era o Golbery. Aí o papai chegou em Curitiba, chegou no palácio logo após o almoço. Aí, quando foi mais 5 e pouco da tarde, ele me ligou. O governador está pedindo para você descer aqui na sala dele. Tudo bem. Aí eu desci a escada, que eu estava no 4º andar e o gabinete do governador era no 3º. Desci a escada, cheguei no gabinete, as portas todas abertas. Não tinha uma viva alma dentro daquele... Só o guarda mesmo, os guardinhas obrigatórios ali do local, do gabinete do governador. Aí encontrei o chefe da Casa Militar na época, que era o coronel Arivonil dos Santos. Aí o coronel Arivonil já me conhecia, também era conhecido do papai. Aí o coronel Arivonil falou assim, o teu pai está te esperando, o Iro está te esperando lá na sala do governador, vamos lá? Aí eu entrei com o coronel Arivonil, aí cumprimentei o doutor Haroldo, ele estava sentado na mesa do governador, o papai estava sentado numa cadeira à frente dele, aí ele me indicou a cadeira para sentar e o coronel sentou do outro lado, ficamos nós conversando com o governador. E ele
perguntou como é que eu estava, quis saber da minha situação, etc. E disse assim, amanhã, quando você vier a trabalhar, você vai conversar com o secretário, com o Ivo Simas Moreira. Eu falei, tudo bem, governador. É assim. Aí quando foi às 6 horas da tarde, como até hoje acredito que aconteça, o guarda do palácio, eles tocam a corneta para arriar a bandeira. Quando deu 6 horas em ponto, que ele escutou o primeiro toque da corneta, ele falou para o Iro, e agora? O papai falou, é agora a hora. Porque eles tinham dado até 6 horas da tarde para ele renunciar. Se ele não renunciasse às 6 horas da tarde, ele sairia preso já do palácio, que eles iam levá-lo para... ia destituí-lo do cargo, que já estavam aguardando. Aí ele falou assim, não, eu tenho que assinar, eu não vou deixar. É pelo bem de todos, pelos paranaenses e por mim também. Eu vou renunciar, vamos acabar com isso. Eu sei a minha consciência. E ele estava assim super abalado, dava pena de ver um homem naquela situação. Aí eu me lembro quando ele pegou a caneta e assinou. Eu me senti assim, sabe, quando você vê a derrota do ser humano. Porque ali acabou a vida política dele. Acabou o deputado, acabou o governador. A carreira que um dia ele pensou em ter, terminou nesse exato momento, quando ele pegou a caneta e assinou a renúncia. Aí ele tremia assim, ele estava assim com os olhos marejados. Aí ele levantou, chamou o coronel. Coronel, pode entregar a minha renúncia. O coronel já sabia até para onde iria, que já era para publicar, né? Aí ele falou assim, e não esqueça de entregar também para aquele jornal. Acredito eu que seja o Estado do Paraná na época, né? E aí o Arivone pegou o documento e saiu, ficou eu e papai. Aí ele levantou, pegou o paletó, pegou as coisas dele, arrumou tudo, não tinha um fotógrafo, não tinha ninguém na sala, só nós 3. Aí o papai falou, vamos, governador. Ele falou, isso. E brincando com o papai ainda. Aí ele saíram os 2, eu me despedi dele, ele me abraçou, eu agradeci a oportunidade que ele havia me dado. Ele falou assim, mas eu tenho certeza que você permanece. Aí eu subi para o 3º andar e o papai foi com ele embora para a casa dele, a pedido da dona Helena, que o papai não o abandonasse um segundo. Aí o papai, quando foi... Aquela noite, não sei se papai foi pro hotel, ficou da casa do Haroldo conversando. Eu acredito que eles passaram a noite conversando. Porque no dia seguinte o Haroldo foi embora para o Rio de Janeiro, de imediato. E aí eu só vim ver o doutor Haroldo em abril de 73, na missa de 7º dia do meu pai em Mandaguaçu. E depois, em 1990, quando eu mudei para Maringá, que ele já estava aqui em Maringá de retorno. E depois que o Haroldo, então, renunciou, ele foi para o Rio de Janeiro, e a senhora sabe se ele voltou para Maringá de imediato ou ficou no Rio de Janeiro? Não. A gente vai precisar dar uma pausinha. Vamos lá. Dona Maria José, eu perguntei para a senhora se depois que ele renunciou, ele foi para o Rio de Janeiro, a senhora acredita ou sabe se ele ficou no Rio de Janeiro por muito tempo ou se ele voltou para Maringá na sequência? Olha, o doutor Haroldo não retornou para o Paraná. Muitos anos. Tanto é que em 1973, ele voltou em abril, para assistir à missa de 7º dia do meu pai, uma vez que ele não conseguiu vir para o enterro. Ele sabia que no enterro ia ser um movimento, etc. e tal, ele quis respeitar, mas nós avisamos a ele do falecimento. E aí ele veio
para a missa de sétimo dia. Ele chegou no aeroporto, meu irmão veio buscá-lo, ele foi para Mandaguaçu. Ele chegou em Mandaguaçu, assistiu à missa, foi ao cemitério e retornou lá em casa. Ele conversou conosco, conversou com os amigos que ele tinha em Mandaguaçu, que estavam lá em casa junto. Porque na missa de sétimo dia já não tinha aqueles políticos que vieram para o enterro. Porque o enterro do papai veio político de Curitiba, veio de Maringá, veio... porque o papai, tanto ele era politicamente conhecido, como ele era do Lions Club e da loja maçônica. Então, ele tinha fundado muitas lojas maçônicas, como Londrina, Maringá. Então, esse trabalho dele, de maçonaria, de Lions Club, atrai muitos amigos. Eles se consideram irmãos e tudo. Então, as pessoas vieram de longe para o enterro. Então, acho que o Haroldo não quis mexer com isso. Ele veio para a missa, assistiu a missa, tal, não deu nenhuma entrevista que eu saiba, porque não. O diário até anunciou que ele tinha vindo a Maringá para a missa de sétimo dia do amigo dele, Mandaguaçu, mas só isso. Ele não falou com ninguém. E a senhora comentou muito que o Haroldo, enquanto governador, sofreu por ser do interior, também tinha uma disputa partidária ali dos grupos do Paulo Pimentel, sobretudo do Paulo Pimentel. Inclusive, eu não sei se a senhora se lembra, mas vou fazer a pergunta, o Paulo Pimentel acusava o Haroldo de ter invadido o jornal dele, ter mandado fechar o jornal. A senhora se lembra de algo relacionado a essa disputa, quando ele estava como governador? Olha, a gente via muito conversa, sabe? Mas muita coisa eu acredito que... Porque naquela época havia repreensão. A repreensão... Quem não andasse na linha pagava pelos atos cometidos, essa que é a verdade. Porque se você fosse uma pessoa que tivesse dentro dos teus caminhos, você não seria prejudicado pela repressão. Eu fiz uma faculdade nessa época, eu tive cargos públicos, mas sempre numa linha direta, né? A gente sempre trabalhou com a lisura de sempre. Então não tem como você ser... Os casos que eu sei que aconteceram foi porque mereceram. Eu não posso dizer que não. Sempre tinha alguma falha dentro. Agora, o Haroldo, eu acredito que o problema dele foi que a não aceitação dele. Eu sentia isso quando eu falava que eu era de Maringá, etc. A gente sentia que havia aminosidade. Tanto é que muitas vezes eu me omitia de dizer que eu preferia ficar na minha, quieta, sabe? Porque você sentia, eles tiravam sarro, brincavam, caipira lá do norte, etc e tal. Então era difícil mesmo. E depois que o Haroldo renunciou, a senhora continuou em Curitiba por 20 anos, né? E a Sim, permaneci. Continuou na Casa Civil? Como é que foi a sua vida em Curitiba? Não, depois, no dia seguinte à renúncia do Dr. Haroldo, conversei com o secretário Ivo. Aí ele disse que tinha gostado do serviço, que tinha conversado com o Dr. Fowler, que eu iria permanecer na equipe dele, que ele fazia questão que permanecesse, que ele estava também atendendo o pedido do Dr. Haroldo para me acompanhar, e que era para mim permanecer no meu trabalho. Aí veio o governo do Dr. Pedro Viriato, o Parigô de Souza. Ele faleceu uns meses após, já foi outro problema, já foi outra conturbação, porque saindo o Haroldo, o Dr. Parigô de Souza nomeou a equipe dele. Aí logo em seguida ele faleceu. Quer dizer, ele ficou doente muito tempo, né? Mas faleceu. E já veio o Dr. João Mansur, que era presidente da Assembleia. Também trouxe a equipe dele. Então, foi muito agitado. E em 1973, em final de 73, eu
não queria voltar para cá, assim. Eu queria continuar em Curitiba, tinha outros interesses. E eu fui conversar com o governador Ney Braga. Ele era muito amigo do papai também. O Ney era a pessoa que a gente estimava, era de casa também. Aí o governador Ney Braga, fui à casa dele, porque ele não tinha escritório, ele tinha a casa dele. Estive na casa dele, nós conversamos. Aí ele falou assim, não se preocupe, eu vou conversar, aí vou te colocar num outro cargo. Aí ele falou 2, 3 dias depois ele me ligou e disse que era para mim ir na Café do Paraná, que é a Companhia Agropecuária de Fomento Econômico do Paraná, que eles estavam me aguardando. Eu cheguei na Café do Paraná e já fui diretamente, era um cargo CLT, e fui contratada para trabalhar no jurídico da Café do Paraná, junto com outros advogados que tinha. Interessante. E ali eu fiquei 15 anos, não, 13 anos. Depois a senhora escolheu voltar para Maringá, depois de todo esse tempo em Curitiba, por quê? Porque, na verdade, aí eu já tinha um filho. Meu filho estava com quase 3 anos. E Curitiba estava difícil para mim, porque não tinha com quem deixar a criança para trabalhar, escritório. A situação estava difícil. E você sabe, daí eu já estava só com o escritório da advocacia, eu não queria mais voltar para o Estado. E por causa de cumprimento de horário, ele estava política muito difícil, porque já no final dos anos 80, começo dos anos 90, a política do Paraná mudou-se totalmente, né? Com outros governadores, com outros políticos. E em 73, quando já começou, 73, em 87, 85, aliás, 85 que eu saí da Café do Paraná, já havia mudado a política também. Eram pessoas nossas aqui de Maringá, mas, infelizmente, a cabeça era outra. Uhum. E eu saí da Café do Paraná e falei, mas a minha amiga Isaura Gonçalves, ela era advogada trabalhista aqui em Maringá. Então, ela chegou para mim e disse assim, vamos voltar para Maringá comigo, ou para Mandaguaçu. Aí eu optei voltar por Maringá. Uhum. E aqui fiquei, porque eu conhecia tanta gente, tantos amigos. E a senhora chegou aqui e foi reencontrar o Haroldo Leão Pérez. Reencontrei. Como é que foi isso? Eu estava no fórum, normalmente fórum, né? Eu já estava com o escritório aqui trabalhando, mas a equipe, a gente não estava... Acontece, advogado trabalha. Aí o Haroldo estava com o escritório, eu encontrei no fórum, e daí cumprimentei, conversei com ele e tal. Aí eu falei que eu estava sem escritório, que eu estava procurando um escritório. Aí ele falou assim, tem uma sala vaga lá no meu escritório. Passa lá para a gente conversar. E aí ele no edifício Shimabukuro? No Shimabukuro. Fiquei mais de 1 ano com ele. Aí eu saí, acho que uns meses após ele morreu. Eu levei até um susto, porque a notícia chegou que ele tinha sofrido um infarto numa viagem que ele tinha ido a Paranavaí, e realmente ele tinha as ações em Paranavaí. E no escritório vocês chegaram a conversar em algum momento sobre aquele dia da renúncia que vocês... Não, porque eu achava muito pesaroso para ele. Eu evitava. A gente conversava outros assuntos do papai, que ele contava os causos as amizades dele com o papai, etc e tal. Mas eu evitava tocar naquele assunto. Ele perguntou como é que foi em Curitiba, comentei com ele, contei, né, tal. Mas sobre aquele... Ele sabia que eu sabia. Agora, sobre os fatos em si da renúncia, ele nunca comentou. Ele faleceu dizendo que era inocente das acusações, né? E a senhora acredita que ele era inocente? Eu acredito que sim, sabe? Porque meu pai sempre disse que ele era inocente, que eles armaram para ele. E que ele pode ter conversado
com o tal fulano de tal lá, que era um dos homens mais ricos do Paraná na época. Mas não que ele... Porque o pai disse que o Haroldo não era um homem rico. E realmente ele nunca demonstrou riqueza. Nesse final da vida dele, que a senhora teve próxima a ele ali no escritório, as pessoas tinham estima por ele em Maringá ou aquele brilho dele, em função disso, se apagou bastante? Apagou. Quando eu sentia assim que ele já não tinha aquela repercussão que ele tinha antigamente. Ele se tornou um igual. Ele não frequentava assim rodas, tornou-se muito caseiro, essa que é a verdade. Ele disse que não saía, que ele... eu não sei até por que ele voltou para Maringá. Ele tinha pretensões políticas, talvez, de retornar à política em Maringá. Mas quando ele aqui chegou, a política já era outra. Já não era mais aquela que ele deixou lá atrás. Né? Isso é verdade. E quando ele veio para cá, a esposa dele já tinha falecido, ou não? Não, dona Helena ainda não tinha. E a senhora chegou a ter contato com ela de novo aqui na cidade? Não, porque você sabe quando você evita. Não sei por que também que eu não conversei com ela, eu não me lembro se conversei, não conversei. Não, mas não foi, não houve mais aproximação de amizade. E a senhora advogou até qual ano, dona Maria José? Eu advogo até hoje. Até hoje? Não se aposentou, então? Não estou aposentada da advocacia, não. A senhora não pretende se aposentar? Eu acho que o advogado... Você se recorda do Dr. Ivan Neve Pedrosa, que ele trabalhou até os 90? Sim. Então, eu acho que eu chego lá. Estamos no caminho, então. Não é brincadeira, não. Mais uns anos para frente, ainda a gente tem ações aí para terminar. Que bom. Dona Maria José, encerramos aqui. A senhora tem algo a mais que a senhora gostaria de considerar? Olha, sinceramente, eu acho que não é porque as pessoas se foram. Políticos, eles vão, mas nós ficamos. Meu pai foi um político dentro de Mandaguaçu a vida dele, desde o dia que ele entrou em Mandaguaçu até o dia de sua morte. O nome dele hoje é reverenciado na prefeitura municipal com o nome do Paço Municipal. Ele é reverenciado com o nome de rua, conjunto habitacional, loja maçônicas, que tem o nome dele. Então, ele continua sendo reverenciado pelo nome que ele foi, pela pessoa que ele foi em Mandaguaçu. Ainda tem amigos em Mandaguaçu, tem conhecidos, né? A gente sempre ainda tem um contato com Mandaguaçu muito íntimo. Dr. Haroldo, ele também passou por aqui. Ele deixou obras aqui. O Parque do Ingá, ele tinha amores pelo Parque do Ingá. Foi uma das obras que ele tentou. Eu tenho impressão, sempre eu tive essa impressão, que se não houvesse esse fato que atrapalhou a vida dele, ele teria sido um ótimo governo. Inclusive, ele chegou a verbalizar que se tivesse sido eleito democraticamente, ele não renunciaria, né? Ele renunciou por ter sido indicado. Sim, mas naquela época era assim. Se eles não gostassem dos teus olhos, você sairia. Então tá bom, dona Maria José, eu agradeço pela atenção. Deixa eu só anotar o sobrenome da senhora, que no começo eu não consegui pegar. Maria José... Vieira. Vieira, isso mesmo. Ótimo, dona Maria José, excelente entrevista. Olha, o que a senhora trouxe aqui, eu vou dizer... Não, você não é obrigada a compilar tudo, não. Não, fica tranquilo. Faz os cortes que achar necessário.